Olá, aqui é o Nilson Alves, esse é o seu canal Nilson Guita, iniciando para você mesmo o vídeo, isso mesmo, hoje, quinta-feira, dia 28 de julho de 2016. Estamos aí, vamos fazer agora a segunda parte da série sobre Jogos Olímpicos. Começando aí com os Jogos Olímpicos de Munique, 1952, que aconteceu, na verdade, de Helsinki, na Finlândia. Tivemos 69 países, 4.995 atletas, tivemos 17 esportes, começou 19 de julho e terminou no dia 3 de agosto. Destaques foi Emil Zatopek. Emil Zatopek, um dos melhores velocistas e maratonistas do Brasil, do mundo, né? Ele era da República Tchecoslováquia, inclusive ele ganhou várias provas da corrida de São Silvestre aqui no Brasil, então ele era muito conhecido aqui no Brasil também. O Emil Zatopek é um dos melhores fundistas, né, corredores aí da história do atletismo mundial. Também a fabulosa seleção húngara do Puskás, hein? Puskás, outra estrela, também participou desses Jogos Olímpicos, foi campeã olímpica. E aí a Alemanha, depois de 7 anos da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, a Alemanha volta a participar, mas apenas alemão da parte ocidental, né? Oriental, que não participou, foi dividida, né? Vamos ver aqui, os Estados Unidos ficou em primeiro lugar com 76, União Soviética, Hungria em seguida, o Brasil, deixa eu ver a situação do Brasil nesses jogos, ganhou uma medalhinha de ouro, deixa eu ver quem foi em Helsinki que ganhou a medalha de ouro. Aqui não fala quem ganhou a medalha o brasileiro ganhou a medalha de ouro. Agora vamos para 1956. Aí sim, brasileiro se destacou em Melbourne, que foi o Ademar Ferreira da Silva. Melbourne, primeira Olimpíada que aconteceu na Oceania, na Austrália, né? Foi Melbourne em 56, aí a outra seria a Sydney 2000. Eu vou chegar lá em Sydney ainda. Em Melbourne, a primeira Olimpíada do outro lado do mundo. Ela aconteceu com 72 países, 3.314 em 17 esportes. Ela foi a última Olimpíada que aconteceu, a única Olimpíada que aconteceu no final do ano. Ela começou no dia 22 de novembro, terminou no dia 8 de dezembro, né? Processo de candidatura, Melbourne. Aí vou falar aqui o destaque do Brasil, né? Vamos ver se fala aí do Ademar Ferreira da Silva, que ganhou medalha. Aqui, ó. Ademar Ferreira, o Ademar Ferreira da Silva tinha ganhado em Helsinki, né, em 52, e ganhou em 56, o único bicampeão olímpico brasileiro nos próximos 48 anos, né? Que aí depois acho que a seleção brasileira de vôlei viraria a outra bicampeã olímpica. Seleção da Hungria, a situação da Hungria causou uma das maiores batalhas campais da história dos jogos, quando as equipes de polo aquático se enfrentaram, da Hungria e da União Soviética. Teve pancadaria, né? Foi uma das... Nossa, foi treta news que aconteceu nas Olimpíadas lá de Melbourne de 1956. Treta, né? O Comitê Olímpico Internacional acolheu a decisão de um jovem carpinteiro chinês vivendo no país, chamado Zhong Li, estabeleceu que o desfile de cerimônia de encerramento aí diante deveria ser feito com todos os atletas misturados, simbolizando a união dos povos. Realmente, na cerimônia de encerramento você vê todos os países juntos, né? Na abertura é cada um desfilando, né? E na cerimônia de encerramento é uma mistura. Essas foram as modalidades participantes. A União Soviética, primeira vez na fila dos Estados Unidos, com 98 medalhas no geral. O Brasil ganhou a medalha aí com a Ademar Ferreira da Silva, que foi um dos maiores atletas olímpicos que nós temos, né? Pena que a mídia não dá muita repercussão a isso, né? Agora vamos para Roma. Em Roma, 1960, hein? Primeira vez que ela acontece na Itália. É a primeira vez na Itália? É a primeira vez na Itália. Já aconteceu na França, já tinha acontecido na Holanda, tinha acontecido quase toda a Europa, só na Itália que foi a primeira vez. Ela começou no dia 25 de agosto, terminou no dia 11 de setembro. Puta, essa data é emblemática, né? Ela teve 83 países, 5.338 atletas em 150 esportes, né? Vamos lá. Inclusive, a Roma ia organizar uns jogos Olimpíada do começo do século XX, só que por causa do furacão Vesúvio, ela teve que
passar para um outro país, né? Vamos lá, vamos ver aqui, processo de candidatura, vários países participaram do processo de candidatura, inclusive 2, Cidade do México e Tóquio, serão as próximas Olimpíadas aí da frente, né? O etíope foi o Abili Bikila, foi o primeiro negro africano a ganhar uma medalha de ouro ao vencer a maratona no último dia dos jogos, hein? Outro destaque também foi o Mohamed Dali, que infelizmente faleceu, né, mês passado. Ele ganhou uma medalha de ouro nos jogos e se tornou o maior pugilista de todos os tempos, né? Depois ele se profissionalizou e virou o grande nome do esporte mundial e o grande exemplo também para a cidadania mundial, né? O cara de paz também, ele marcou, ele foi importante dentro do ringue e fora também, né? Deixa eu ver outra aqui, a África do Sul participou dos últimos Jogos Olímpicos, né? Foi banida por causa do apartheid, só voltaria em Barcelona em 92, vamos chegar lá. Beleza. Depois ele mudaria de nome para Mohamed Ali, ele é Kasuke e virou Mohamed Dali. O dinamarquês Peter Eviston ganha pela 4ª vez consecutiva uma medalha de ouro, né? E vamos ver aqui, esses foram os esportes, esses foram os países, com a União Soviética ganhando à frente do quadro geral de medalha com 103, né, medalhas, com 71 dos Estados Unidos. Deixa eu ver a situação do Brasil. O Brasil ganhou uma medalhinha, né? Ganhou 2 medalhas de bronze. Só que essa porra aqui não fala. Tô indo no Wikipedia, tá? Não fala quem foi os brasileiros que ganharam a medalha, né? Mas tudo bem, mas eu vou descobrir e vou colocar aqui na descrição, tá? Talvez quando eu postar o vídeo. Vamos lá. Tóquio, 1964. Foi a primeira vez que a Olimpíada aconteceu em Tóquio. Na próxima Olimpíada vai ser a de 2020, né? Justamente a próxima, depois da do Rio, a de 2020 será acontecida em Tóquio também. Primeira vez em território japonês e território propriamente asiático, né? Foi uma Olimpíada que era para acontecer. Invasão China pelo Japão, transferir. Essa Olimpíada era para ser realizada em 1940, antes até da bomba de Hiroshima, né? Aquele problema todo. É atribuído pelo imperador Hirohito, uma pessoa com a presença de 5.351 atletas, 93 países, 19 esportes. Começou dia 8 de outubro e terminou em 24 de outubro. Ou seja, sempre teve casos de Jogos Olímpicos que aconteceram, digamos, de setembro a novembro, né? Normalmente as Olimpíadas acontecem ou em julho ou em agosto. É que eles vão pelo calendário dos deuses, né? Lá dos deuses gregos. Por isso que determina a data, né? Inclusive exatamente. Processo de candidatura, Japão, Detroit, Viena e Bruxelas concorreram, né? Aí ganhou Tóquio, 34 votos. Vôlei e judô foram a primeira vez que participaram dos jogos, né, esses 2 esportes, que são um dos esportes que mais deram medalha para o Brasil, né? O judô deram tantas medalhas, o vôlei dominando aí, e no Rio com certeza o vôlei também, tanto de quadra, tanto de praia, nesse caso foi de quadra, vai também dar muita medalha para o Brasil. É 2 esportes que estreia 64 que faz parte da história do nosso esporte olímpico, né? Nadadora australiana Dan Faison conquistou a sua 3ª medalha de ouro consecutiva, né? Tinha ganhado em 60 e 56, né? A ginástica Larissa Latinha, ela ganhou da ginástica. Deixa eu ver aqui. Brasil ganhou medalha aqui, ganhou uma medalha de bronze, não sei quem é esse dito cujo, do bom sentido da palavra, que ganhou medalha de bronze. Jogo aqui, ó, 1968, Cidade do México. Pela primeira vez o país latino, tá? Cedia os Jogos Olímpicos, tá? O México é um país latino, então primeira vez única vez, né? Até agora Rio 2016, a América Latina a única vez que um país latino, né, foi sede, né? Aí começou a aumentar o número de países, 112 países, 5.530 atletas, 20 esportes. Começou dia 12 de outubro, terminou dia 27 de outubro. Deixa eu ver aqui. Primeira vez que teve o percurso da tocha olímpica, hein? Primeira vez que aconteceu o passeio da tocha olímpica pelo mundo e pelo país dos jogos, no caso aqui o México. Tivemos também o ciclismo. Aí também pela altitude, né, da Cidade do México, prejudicou
aí provas em algumas categorias, como ciclismo, natação, maratona e compensação, ajudou a provocar uma chuva de recordes no halterofilismo e no lançamento de dados. O halterofilismo é o levantamento de peso, né? Que esse termo aqui é em português, né? Eles usam o termo em português de Portugal. Esses aqui foram os esportes participantes. Estados Unidos ganhou 107 medalhas, contra 90 do país lá, da União Soviética. Brasil, uma medalha de prata, 2 de bronze, está melhorando aí o nível. Vamos lá, 1968 e agora vamos para uma Olimpíada que teve uma coisa ruim, né, uma desgraça. Munique, 1972, inclusive tem um filme Munique, né, que fala sobre uma desgraça que aconteceu aí contra atletas de Israel, né? Uma coisa que eu praticamente contra meus princípios do canal falar sobre coisas de atentados terroristas, né? Então, se tá na história, a gente fala um pouco por cima, mas vamos falar mais do esportismo, né? Com todas as bandeiras do país participantes a meio mastro, esse aconteceu depois do dia depois da desgraça, né? Em Munique. Aí começou a aumentar o número de países, 121 países, 7.000, né? 7.170 atletas, 23 esportes. Começou no dia 26 de agosto, terminou no 11 de setembro. Tivemos aí, deixa eu ver aqui, o grande nome em Munique foi o brasileiro o americano Max Pix, que foi um dos maiores recordistas de medalha até 2008, que foi quebrado por Michael Phelps, que para mim o cara um dos melhores atletas. O Michael Phelps, na minha opinião, foi um dos maiores atletas da natação, um cara simpático, falava com todo mundo, com a mídia aqui do Brasil, né, com a Globo Sport TV, né, ele atendia todo mundo igual. Infelizmente também ele foi pego fumando maconha, mas isso não é um caso, né, não vamos falar disso, né, julgar a pessoa que porque fuma maconha. Mas o Mike Pizzo, o cara foi um exemplo, né, e o recorde foi quebrado pelo então americano Michael Phelps, que eu vou falar mais tarde, lá em 2004, por aí eu vou começar a falar aí no próximo capítulo, eu vou falar do Michael Phelps. Arco, tiro arco e handebol foi reintroduzido, foi trazido de volta ao programa olímpico. Tivemos pela primeira vez um mascote, um cachorro linguiça Vrad, eu acho o máximo. Eu acho o máximo esses mascotes olímpicos. Oh, que graça esse cachorrinho aqui, né? Pena que a Olimpíada foi marcada por uma coisa ruim, né? Foi a última vez que eu sou na Alemanha, né? Por sinal. Na União Soviética, 99 medalhas. Estados Unidos ficou em segundo com 94, né? E Brasil ganhou 2 medalhas só de bronze, né? A participação do Brasil estava começando a evoluir, né? A participação olímpica brasileira em Jogos Olímpicos. Agora vamos para qual Olimpíada? Vamos para Montreal, no Canadá, onde surgiu aí uma das atletas mais jovens, né? A Nadia Comaneci, que ganhou a medalha de ouro na ginástica artística só com apenas 14 anos, hein? 14 anos de idade ela conquistou a medalha. Ginástica soviética com antecedência mongol da Mongólia, Natalie King conquistou também 3 medalhas de ouro. Foram introduzidas nas modalidades as partes femininas, né? A competição feminina do basquetebol, handebol e remo, né? O soviético Vitor Zapeg foi ter campeão do salto triplo, né? Ainda no atletismo, Alberto Contondena venceu os 400 metros. Bom, esse aqui foi Montreal. Vamos lá para os Jogos Olímpicos. Deixa eu ver aqui. Esquecemos de falar um dado aqui, né? Os Jogos Olímpicos de Montreal aconteceu com menos países, 92 países, 6.028, 21 esportes. Começou 17 de julho e terminou 1º de agosto, os Jogos Olímpicos lá. Agora vamos falar, para encerrar a série hoje, né, para encerrar o episódio de hoje, vamos falar dos Jogos Olímpicos de Moscou, né, os Jogos Olímpicos mais emocionantes da história, com a mascotinha Misha, né, Misha, que é um mascotinho que emocionou o mundo todo, né, e foi a primeira vez que houve uma transmissão aqui para o Brasil inteira da Olimpíada, né, e houve também um boicote dos Estados Unidos, né, por conta da invasão soviética ao Afeganistão. Os países, os Estados Unidos abandonou e vários outros países abandonou também, né, boicotou aí os Jogos Olímpicos, né, uma atitude assim, a política misturando aí com esporte, né, coisa imbecil, né, uma das atitudes imbecil, mas tudo bem, iria acontecer também em Los Angeles, que é o próximo episódio, né.
Aqui a Misha, olha coisa linda esse ursinho aqui, né? Coisa linda, hein? Um ursinho aqui, quando foi feito o mosaico dela chorando nesses Jogos Olímpicos. Aí um destaque também ao João do Pulo, que foi roubada a medalha, tipo, ele era para ganhar uma medalha de ouro, aí meteram a mão, né? O juiz meteu a mão, aí ele ficou, acho que é com bronze, né? Tivemos aí o Teófilo Stefano ganhando medalha de ouro, aí o grande boxeador da Cuba. E aí tivemos aí vários atletas fazendo destaque, né? Vamos lá, então quem foi em primeiro lugar aqui, os países que participaram. União Soviética em primeiro lugar, em segundo lugar ficou a Alemanha Ocidental, né? Estados Unidos não se figurou. Deixa eu ver quantas medalhas o Brasil ganhou, né? Aqui o Brasil ganhou 2 de ouro e 2 de bronze, uma é do João do Pulo, né? Vamos lá, os Jogos Olímpicos aconteceram de 19 de julho a 3 de agosto, tivemos aí 80 participantes, 5.179 atletas e 221 esportes. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, até mais.